depois? Vou. Ah, tá. Então, faz igual o Gustavo, você viu? Domingo passado ele esperou um tempinho o povo acordar. Ok. Eu acho que era melhor você tomar café. E aí, Rafa, tudo bom? Esperar mais um pouquinho. Aí a gente já começa, beleza? Tá tudo bem, estão me escutando, tá tudo audível, dá pra escutar tudo? Dá pra escutar? Tá bom? Eu tô usando o microfone, faço a melhor ideia, se tá indo ou não. Ótimo, ótimo. Calma aí, mãe. Fala abaixo, por favor, eu já comecei. Oi, galera. Mas ainda não começou a falar, né? Já. Não a aula ainda. Então, eu falei a aula. Qual é, Thaís? Por favor, né? Tem que respeitar. Respeitar nada hoje, camisa feia. Olha que camisa linda. Vamos começando, aí o pessoal vai entrando enquanto eu vou falando, que nesse começo eu só vou estar recapitulando um pouco das últimas aulas. Antes de começar a aula e essa recapitulação, vou orar. Acho muito importante a gente entender que antes de eu começar a falar, antes de nós começarmos a aprender, é muito interessante a gente orar para o Eterno para a gente conseguir entender tudo que, absorver o máximo possível e entender tudo que o Eterno quer que nós entendamos, ok? Amém? Então, Kadash Baruch Hu, muito obrigado, Eterno, por essa oportunidade, por esse domingo, por essa oportunidade que o Senhor nos deste. Estamos aqui, Eterno, e estamos aprendendo um pouco da sua santa palavra, das Escrituras. Kadash Baruch Hu, Eterno, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, agradecemos por esse dia dos pais. Eterno, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas nossas vidas, pelas bênçãos e maravilhas que o Senhor nos deste. Kadash Baruch Hu, nós agradecemos, Eterno, pela figura do nosso Pai, essa figura tão importante. Esse anjo vindo dos céus, que nos vem para nos ajudar, para nos ensinar, para nos educar. E, Eterno, nós te pedimos, Eterno, que esse estudo seja um bom estudo, que seja um motivo de alegria, um motivo de bênçãos e de cumprimento dos mandamentos para a vida de todos os que estão escutando e que vão escutar depois. Kadash Baruch Hu, muito obrigado por tudo, é o que te pedimos, te agradecemos, Bezeu Tavad Behatzadekim, pelos méritos dos justos, dos patriarcas, amém, amém. Então, bom dia, pessoal, feliz dia dos pais para todos. Em especial para os pais, né, obviamente. E hoje a gente tem a nossa lição de número 6 isso, da nossa EBD, que são os capítulos 10 e 11 do livro de Juízes. E antes de falar isso, eu só quero recapitular um pouco o contexto que nós estamos. O livro de Juízes, a gente já sabe, é um livro cíclico. Ele começa com o ciclo do povo seguindo a Deus, o povo tendo a figura de um juiz, aí esse juiz morre, o povo se perde, e aí o povo é julgado, subjugado, digamos assim, a outros povos, entregue a outros povos, digamos assim. E aí a gente começou o livro com isso, com a morte de Josué e tudo, aí a gente viu o primeiro ciclo, que é o povo se rebelando contra o Eterno, o anjo de Deus repreende, e aí aparece o primeiro juiz, que é o Otiniel. A gente vê a história de Otiniel, depois a gente viu Débora e o cântico de Débora. A gente viu novamente esse ciclo continuando, aí Midian oprime Israel, e Deus manda Gideão, aquela história que a Gabi deu.
sobre os 300 valorosos, 300 com cânticos, desculpa. A gente viu as estratégias de Gideão, e aí depois na última aula do Gustavo, a gente viu sobre Abimeleque. E a parábola de Jotão, aquela parábola que ele fala, que é justamente a história do reinado de Abimeleque. E aqui no capítulo 10 de Juízes, a gente vai começar já continuando isso, vai falar sobre o momento depois do término, digamos assim, do reinado de Abimeleque. E já vai falar do primeiro capítulo, vai falar de um juiz bem rapidinho, não vai dar tanto destaque, mas é sempre importante que a Bíblia ela vai sempre mostrar os juízes, os líderes da época, assim como tem a genealogia, que a Bíblia sempre vai falar Tananã, filho de Tananã, Tananã, Tananã. É sempre bom manter, a Bíblia ela mantém escrito os líderes e os antecessores daquela pessoa. Então, vai falar de um juiz, que aí vai falar, levantou-se em Israel Tola, filho de Pua, filho de Dodo, e aí vai falar só que ele foi um juiz, que ele jogou Israel, e aí vai terminar aí e vai falar que morreu e foi sepultado. Ou seja, um versículo que vai falar sobre ele. Os sábios vão falar que não falam muito dele justamente porque, digamos assim, o povo não está tão rebelde, o povo não foi tão subjugado, então não tem acontecimentos tão importantes, digamos assim. E aí vai falar em seguida, levantou-se Ar, o Giladita, e jogou Israel por 22 anos. E aí vai falar que ele era um homem de posses, ele era um homem rico, tanto que vai falar que ele tinha 30 filhos e cada filho tinha uma jumenta. E aí vai falar que ele também tinha 30 cidades e cada cidade era governada pelo filho. E aí já vai entrar de novo no ciclo, e morreu Jair e foi sepultado. Yair e foi sepultado em Camon, e aí já vai começar de novo aquele ciclo. O povo se perde, o povo começa a adorar outros deuses, o povo se revolta contra o Eterno, digamos assim. E aí eu só quero deixar um ponto, que é sempre interessante te ver que mesmo, por exemplo, Yair, que foi um juiz, pelo fato de a Bíblia não falar que não houve idolatria, não significa que não houve idolatria. É sempre importante a gente ver que, assim como é dito em Gênesis 18, quando Abraão pergunta a Deus se tiver um justo naquela cidade, está falando sobre Sodoma e Gomorra, ele poupava a cidade e tudo. Aqui, quando é dito que só depois da morte de Yair que o povo se revoltou, é porque a figura do justo, a figura do tzadik, ela vai deixar com que aquela geração, aquele povo que está, enquanto ele está vivo, não vai ser considerado idólatra, não vai pecar, justamente pela figura do justo. Ok? Então, a gente vai ver aqui, aí tem a morte de Yair, aí o povo todo, ele começa a adorar a Deus, e é interessante porque vai falar, e serviram a Baal e a Ashtaroth. Eu estou lendo num livro aqui em hebraico, não sei se está tendo algum problema de tradução ou disso, mas estou lendo aqui, qualquer dúvida eu vou pegar a minha Bíblia, porque eu não sei isso em português, desculpa. E aí, e serviram a Baal e a Ashtaroth, e aí vai falar, e abandonaram ao Eterno. Que é muitas vezes, a gente vai ver em certas vezes que acaba que o povo é julgado, vai falar que eles adotaram feitos atos idólatras. E aqui vai dizer que eles abandonaram o Eterno, ou seja, eles se tornaram totalmente idólatras. Então eles simplesmente ignoraram. Mesmo que você adotar idolatria seja ruim, você abandonar completamente o Eterno é muito pior. Então é até por isso que o povo vai sofrer um pouco mais, vai ficar 18 anos sendo subjugado sobre os povos, subjugado pelos filhos filho de Amon. Opa, deu um probleminha aqui, o celular apagou. Mas então, vai dizer que o povo foi subjugado pelos filhos de Amon, que pode se falar os amonitas, e também pelos filisteus. Filisteus, só um momento. Não está aqui na Bíblia, por que eu estou? Filhos de Amon e os filisteus, exatamente. E abandonaram o Eterno e não o serviram. Justamente por conta disso, o povo vai ficar 18 anos nas mãos desses povos, dos amonitas e dos filisteus. E aí depois de todo esse processo que o povo vai falar, estamos sofrendo e tudo, aí o povo vai normalmente pedir ao Eterno socorro, e aí o Eterno vai falar uma coisa muito dura. Na realidade vai falar que eles peçam socorro para os deuses que eles adoram. E aí a gente pensa, nossa, o Eterno, que de certa forma, no livro todo ele vai meio que
salvar o povo, poupar o povo. Ele foi bem duro agora, mas é porque o povo justamente abandonou o Eterno. O povo falou, então, Eterno, nós não queremos você, nós não precisamos de você, agora nós vamos adorar esses deuses dos filisteus, dos filistins, e os deuses dos amonitas, Baal e taranã. E o Eterno vai simplesmente, o povo idolatra, digamos assim, esses outros deuses, mesmo falando com o Eterno. O povo vai chegar no Eterno, então, Eterno, agora eu preciso do Senhor, eu não te servi durante 18 anos, mas agora eu estou cheio disso, agora eu vou servir a você. E o Eterno fala, não, eu não sou simplesmente um dos ídolos que vocês servem. Com isso, o Eterno meio que falando um não pro povo, o povo vai se arrepender, aí vai dizer aqui no versículo de número 16 do capítulo 10, e tiraram os deuses estranhos do seu meio e serviram ao Eterno. Então, o Eterno se angustiou por causa do sofrimento de Israel. Ou seja, é necessário que o povo primeiro deixe de adorar os outros deuses, para depois pedir para o Eterno um socorro, para depois pedir para o Eterno para que ele livre eles do jugo dos filisteus e do jugo dos amonitas. Ok? E aí, com isso, o povo se arrependendo, o povo normalmente voltando a adorar o Eterno, e vai dizer o seguinte: e vendo os filhos de Amon, vou ler aqui. E vendo os filhos de Amon, mobilizaram-se e acamparam em Gilead. E os filhos de Israel se reuniram e acamparam em Mitzpah. Ou seja, quando o povo se arrepende, os filhos de Amon, os amonitas, eles veem isso e eles falam: bom, nós não vamos deixar esse povo se erguer novamente, nós vamos lá para oprimi-los, para subjugá-los. E é interessante a gente ver isso, porque vai dizer no capítulo 10 que o povo teve uma conversa com o Eterno, mas não com o Eterno com ele como era Moisés. E aqui acontece, os sábios vão dizer que a conversa do Eterno com o povo com os israelitas é feita através de um profeta idólatra. Por que um profeta idólatra? Porque é dito aqui no capítulo 10, um profeta não se aprofunda sobre esse profeta, e aí a gente pensa, tipo, como o povo abandonou o Eterno, automaticamente ele parou de fazer alguns serviços. E aí os sábios vão dizer que justamente por conta disso, o Eterno usa um profeta idólatra para falar com os israelitas. E aí é um motivo de muita vergonha, você não tem uma pessoa no povo, um israelita que você consegue elevar o suficiente para receber uma mensagem do Eterno e passar para o povo. Então eles precisaram de um profeta idólatra para eles saber novamente os planos divinos. Ok? E aí vai falar, os filhos de Amon, que também tinham seus profetas idólatras, eles veem justamente isso, que o povo se arrepende, o povo vai voltar não, já voltou a adorar o Eterno, e eles falam: não vamos deixar isso, nós vamos novamente subjugá-los, nós vamos ali para oprimi-los. E é justamente como termina o capítulo 10, que vai falar que é o povo se decidindo quem vai ser aquele que vai guiar o povo, que vai começar a guerrear contra os filhos de Amon. E aí termina o capítulo 10 e começa o capítulo 11, justamente com o juiz que vai liderar, digamos assim, o povo durante essa batalha contra os filhos de Amon, que é Jefté. E aí vai começar bem interessante falando que Jefté, assim como Gideão, é uma pessoa que não era muito considerada aquela figura de líder ou de juiz nesse caso. E é justamente por isso que o Eterno escolhe ele. Vai falar que ele é filho de uma prostituta. E aí é interessante a gente ver que essa definição de filho de prostituta, a gente vai acabar vendo que a prostituta não é, nesse caso aqui, não é exatamente aquela pessoa que a gente pensa, que é aquela mulher que se relaciona com vários homens, mas a prostituta é uma mulher que se casou com um homem, mas não tem a Ketubá. O que é a Ketubá? É um contrato que vai falar, que é o Ketubá é um contrato de casamento, que vai falar noivo, mulher e tudo, ou seja, uma pessoa que se casou com uma, mas não tem a Ketubá, não tem esse contrato que vai falar justamente eu sou casada com ela. E é por isso é considerado como uma prostituta, porque não tem como digamos assim, um documento oficial dizendo que ela é uma esposa do homem. Até por isso, Jefté ele não vai ter direito à herança, porque depois da morte do pai de Jefté, a morte de Gilead, os irmãos de Jefté não querem que ele tenha nenhuma herança. E aí vai dizer, Jefté afastou-se de seus irmãos e morou na terra de Tov, porque ele não vai dar nada da casa do pai dele. Aí com isso, Jefté se torna líder de homens ociosos. O que esses líderes de homens ociosos é um pouco interessante, porque se a gente ver, vai ser um pouco igual... Eita, peraí, só um momento, que eu me perdi no nome. Vai ser igual em Abimeleque. Quando Abimeleque ele era líder de homens, mas não... Ele contratou homens, vai dizer, homens ociosos
e homens, qual é a palavra? Eu vou até ler aqui para a palavra ser certinha. Homens ociosos e homens perversos. Então aqui a gente vai ver um pouco da figura do exercício de liderança. No capítulo 11 já começa falando que Jefté era um homem valoroso, um homem que tinha seus valores, um homem que ele tinha ele foi escolhido para ser corajoso, para ser militar. E é interessante ver que Jefté não foi escolhido justamente para ele ser um estudioso da Torá, um estudioso dos manuscritos divinos. Ele foi escolhido justamente porque ele era o homem necessário naquele momento. Era necessário um homem corajoso, um homem valoroso, então foi Jefté. Aí, posteriormente a gente vai ver um pouco que Jefté não era tão conhecedor dos manuscritos. Mas continuando, então Jefté, que era líder de homens ociosos, que vamos dizer, alguns vão falar bandidos, coisas assim, homens que iam para a batalha, e aí vai chegar os anciões e vão já falar para Jefté que eles precisam de Jefté para liderar contra os amonitas. E é interessante ver a diferença desse processo, da escolha do juiz, de Jefté e de Melquisedeque. Porque Melquisedeque não foi um juiz, mas ele foi escolhido pelo povo. E aí tem aquela... Abimeleque. Eu tô confundindo, desculpa. Abimeleque, ele foi escolhido pelo povo. E aí também tem aquela parábola de Jotão, que vai falar justamente sobre o reinado de Abimeleque. Nossa, tô confundindo o nome, hein? Se eu falar em hebraico aqui, não me confunda. Mas aqui vai ter esse processo. E aqui em Jefté vai ter esse processo, porém ele é, digamos assim, escolhido pelos anciões. Vai dizer que o Eterno, ele levantou um homem, levantou Jefté, mas os anciões que foram lá avisar que era necessário Jefté. E não foi o povo em si. Muitas vezes quando o povo não eu não quero usar o termo injusto, mas quando o povo é injusto, os anciões têm que tomar essa posição porque o povo não consegue levantar um homem bom, um homem justo para liderar eles. Ok? Homens ansiosos. E aí Jefté fica um pouco receoso, porque ele fala como um homem odiado vai liderar esse povo. E aí os anciões dele começam a conversar, meio que tentando chegar num acordo. E aí Jefté aceita. E aí Jefté, quando já se torna um juiz, ele já vai enviar homens ele vai mandar mensageiros para os reis dos filhos de Amon, que é os reis dos amonitas, já pedindo meio que uma paz, tentando apaziguar ambos os lados. E aí os filhos de Amon, os amonitas, vão falar que eles estão com uma terra que pertencente a Amon, que tem uma discussão entre Amon e Moab. E aí tudo isso, aí não chega num consenso, não chega numa maneira de apaziguar os dois. E aí é necessário, digamos assim, uma batalha. Aí o povo se locomove, e aí eles tentam passar pelos reinos de Edom, pelos Moabitas e por Sihon, o rei dos amorreus. E aí entra um ponto muito interessante, que os sábios vão falar que muitas vezes quando a gente vê na Bíblia, fala um rei e depois fala o povo, e muitas vezes só fala o povo. Que é, por exemplo, aqui quando vai falar que vai passar por Edom, vai falar: e enviou Israel mensageiros ao rei de Edom. Aí não fala o nome do rei. Simplesmente como se ele fosse Edom. Pronto ali. Edom é uma figura muito má, que a gente vai ver durante todo o livro de Juízes e toda a história, mas mais pra frente a gente vai destacar um pouco mais sobre isso. E aí depois vai falar sobre os Moabitas, e aí chega em Sihon, que é o rei dos amorreus. E aí Sihon, que é dito por os sábios como um homem muito rachado, não lembro a tradução, é perverso. E aí ele vê que o povo quer passar pela terra dele, ele não permite, e além de não permitir, ele vai e ataca o povo. E aí o Eterno dá Sihon, que é o rei dos amorreus, nas mãos dos israelitas. E aí continua, e aí agora é dito que aquele momento lá em que os israelitas vão derrotar os filhos de Amon, os amonitas, que é dito que o Espírito Divino repousa sobre Jefté. E aí agora entra uma questão muito interessante, que é a promessa, o voto que Jefté faz, que ele vai e fala que ele já sabia que os amonitas iam ser derrotados, e aí ele fala que quando os amonitas fossem derrotados, ele ia para a casa dele, e a primeira coisa que saísse da casa dele, ele ia oferecer ao Eterno e um holocausto.
Agora entra um ponto muito... que entra uma intersecção que entra dois pontos, que há quem diga, Jefté não era um muito conhecedor dos manuscritos divinos, e aí vão falar que Jefté realmente falou que a primeira coisa que saísse da casa dele ia ser oferecida, e aí isso serve para animais e para pessoas, e há quem diga, e é o ponto que eu mais acho coerente, que Jefté ofereceu, ele fez sacrifício e falou que se ele fala, vou até ler para não falar nada errado, aqui que é a promessa, e fez o Eterno, se deres os filhos de Amon na minha mão, então o que sair da porta da minha casa, vindo ao meu encontro, ao voltar em paz dos filhos de Amon, será do Eterno, e eu oferecerei um holocausto. Que é justamente isso, que ele, se a primeira coisa que sair da casa for um animal, ele oferece o animal em holocausto, e se a primeira coisa que sair da casa dele for uma pessoa, ele vai oferecer essa pessoa ao Eterno, mas não como um sacrifício, não como um holocausto. Ele vai oferecer aquela pessoa e um holocausto. E aí, quando ele derrota os amonitas, ele volta para casa. E a primeira pessoa que sai da casa dele é a filha dele, a filha única dele. E aí ele se entristece. Para quem acha que ele vai sacrificar a filha por causa disso. E por causa de oferecer ao Eterno, a filha dele ia se manter virgem e não poderia se casar durante toda a vida dela. E aí Jefté se entristece. Ele vai e... fala pra filha sobre essa volta, e a filha entende, aí ela pede pra descer do monte e se entristecer por 2 meses, e aí Jefté aceita essa coisa. E assim acaba o capítulo 10, ou capítulo 11 de Juízes. E alguns pontos pra gente ver durante essa aula, que é justamente aqueles pontos que eu já tinha dito, mas agora eu vou dar um pouco mais de pincelada, que é o primeiro ponto que é a idolatria do povo. O povo abandona o Eterno, o povo ele segue esse caminho de adorar aos Balaim e aos... não lembro o outro nome, mas aí ele segue nisso, e aí o Eterno vai julgar eles, e aí quando o povo sente um pouco a dor, ele vai pedir de novo para o Eterno socorro, e aí o Eterno vai falar que não é um ídolo, não é um ídolo para você, quando quiser você orar para esse ídolo pelo que você quer. E é um ponto que eu quero entrar, que já interligando os dias atuais, que é, de vez em quando a gente faz essa idolatria. O que é essa idolatria? Muitas vezes, quando a gente pensa em idolatria, a gente vai pensar na construção de um ídolo, de a gente pegar um ídolo, um pedaço de madeira, um pedaço de barro, construir, fazer um bonequinho lá e adorar aquilo. Mas se a gente vê a origem da palavra, idolatria vai ser construir um ídolo. E o que é construir um ídolo? Construir um ídolo é quando a gente coloca ou um ídolo, alguma coisa, uma pessoa, qualquer coisa, acima de Deus. E aí, eu estava lendo isso sobre aqui no livro de Juízes, e aí os sábios vão falar uma coisa muito interessante, que é a questão do... quando o povo ora para o Eterno pedindo para socorro, ele coloca o socorro, a necessidade de ser liberto acima do Eterno. E aí, já interligando um pouco os nossos dias, a gente tem que ver isso, porque de vez em quando a gente ora para o Eterno, a gente ora para Deus pedindo alguma coisa, e a gente acaba idolatrando o Eterno, a gente acaba simplesmente colocando, então, Eterno, nesse momento eu preciso dessa coisa, e essa coisa, nesse momento eu vou servir você. Então a gente tem que ficar um pouco ligado para a gente não ser idólatra, para não colocarmos nada acima de Deus, não colocarmos nada nessa questão, e quando a gente for pedir algo para Deus, nós não colocarmos aquela coisa acima de Deus. Amém? O segundo ponto que vem aqui no nosso texto é o ponto de exercer liderança. Enquanto a gente vai ver com Abimeleque que ele vai ter aqueles homens ansiosos e perversos, Abimeleque, pelo fato de ele exercer liderança sobre aqueles homens ansiosos, eles não são considerados perversos. Mesmo que eles tenham cometido alguns erros e tudo, não vão ser considerados perversos justamente pela figura do líder, assim, desse líder. E assim como eu disse no começo da aula, que nem só quando o povo, ele não só, perdão, pelo fato do povo ter um líder, aquele juiz no caso, ele não ser um idólatra, o Eterno não vai considerar aquele povo como idólatra. Então só depois da morte do juiz que é dito que o povo se rebelou contra o Eterno. Ok? Aí o próximo ponto é a escolha da liderança de Jefté, que eu já disse, que é aquela questão dos anciões. A gente tem que ver muitas vezes se as pessoas que estão à nossa volta, se nós estamos exercendo liderança, como já foi dito, mas se as pessoas à nossa volta elas estão na mesma ligação que a gente. Porque aí a gente vai ver que essa escolha do líder vai se passar muito pela questão do povo. Do povo ele estar numa questão,
no local, está sendo influenciado pelos adoradores de Baal, influenciada pelos outros povos, pelos povos idólatras, e eles vão acabar meio que se ligando com eles, vão acabar meio que se tornando pessoas como aquela. E aí é justamente que a gente precisa ver a questão do líder. Quando o líder vai ser escolhido, ele é escolhido por pessoas, por terceiros. Porque se você for escolhido justamente pelas pessoas que estão em volta daquilo, vai ser escolhido um líder para achar um líder perverso. E aí, o último ponto nessa questão aqui do nosso capítulo 11, que é a questão do cuidado com a fala. Como já foi dito, Jefté, ele não era um estudioso da Torá. E ele não era um estudioso da Torá por quê? Porque dá pra ver nessa questão da promessa. Porque, primeiro, não é recomendado que você faça uma promessa, principalmente uma promessa dessas, que você poderia acabar cometendo um pecado, o pecado de cometer um holocausto de uma pessoa, que é dito em Deuteronômio 16, se não me engano, que é abominável. Mas Jefté não sabia que se a primeira coisa que saísse da casa dele fosse a filha, ele poderia quebrar esse voto. Justamente porque ele é o pai. E o pai tem essa figura, vai ver um pouco nos manuscritos, e o pai tem essa figura. Quando um voto é feito pelo filho ou para o filho, o pai pode quebrar. Então Jefté não precisaria ter deixado a filha dele, há quem diga que para o holocausto, não teria matado a filha dele, e há quem diga que ela não precisaria não se casar. Ele poderia quebrar esse voto. E o principal ponto é o porquê do voto. Porque ele já sabia que o Eterno ele ia ganhar os Amonitas. Ele já ia entregar os Amonitas na mão dele. Mas ele faz um voto porque ele acha que ele precisa agradecer ao Eterno dessa maneira. E pelo fato de ele achar que o Eterno precisa agradecer ao Eterno dessa maneira, que ele acaba se equivocando completamente. Porque além de ele ter feito um voto que não era necessário, ele fez um voto que não poderia acontecer, que é a questão do holocausto, e ele cumpriu um voto que não precisava ser cumprido. E é justamente esse cuidado com a fala que é que o pessoal mais vai falar em questão a essa promessa de Jefté. Porque se ele tivesse ficado quieto e simplesmente adorado ao Eterno, e depois, se ele fosse oferecer um sacrifício, ele oferecesse sem prometer ao Eterno, tudo bem. Porque mesmo que ele vai oferecer um holocausto nessa questão, e ele vai oferecer, ele não precisava ter feito esse voto, ele não precisava ter dado a tua palavra para contar aquilo. E aí o cuidado com a fala é que os sábios vão falar que Jefté deveria ter cuidado. Deveria mais ter tomado cuidado. Os sábios vão falar um pouco que pelo fato de Jefté estar perto de povos idólatras, principalmente dos edomitas, esse ato de você prometer um holocausto e acabar fazendo de uma pessoa era uma coisa muito comum. Então acabou que entrando na cabeça dele que seria comum ele fazer essa promessa. Ok? E agora, já finalizando... A promessa dele também fica muito vaga, né? Porque, tipo a primeira assim, coisa que sair? a primeira coisa que sair. E se sai a mãe dele? Não, é justamente... Né? Ele tinha que ter uma conscientização na hora de fazer a promessa para que ficasse mais específico. Ó, quando ele abre desse jeito aí, pelo amor de Deus, a pessoa, se o Eterno aparecesse na casa dele e saísse, como é que ele ia sacrificar o Eterno? Mas ele fala que é uma coisa minha. Fala que sair da minha casa para o meu encontro. Mas o Eterno é dele também. Ah. Ele não é servo do Eterno, então é senhor dele. Não. Eu falo assim porque para nós, nos nossos dias hoje, às vezes a gente vai fazer promessas e a gente não pensa na promessa que faz. Uhum. A gente faz uma promessa muito vaga. Um dos exemplos mais que o pessoal usa é sempre o cara está desempregado e ele fala, não, arrumar emprego, meu primeiro salário vai ser todo, vou dar todo para a igreja, mas você precisa comer. Então, a gente precisa desenvolver essa qualidade, essa condição de saber fazer uma promessa a Deus, para que você não faça uma promessa, porque esse dia eu estava estudando lá um trecho da Torá, e ele falava o seguinte, se você abrir a boca e falar, tem que cumprir. O Eterno vai cobrar de você que você cumpra. É lógico que eu também acredito que ele não matou a menina, porque aí fere a santidade do Eterno. O Eterno não aceita pessoas. Se ele tivesse matado a menina, a filha dele, ele estaria igualando o Eterno aos outros deuses daquela região. Então acho que por isso ele não matou a filha, deixou só ela viver enclausurada lá. Mas a gente tem que pensar na promessa que faz, porque é muito, sabe, vago demais. Pessoal, o cara fala... Uma vez eu até ouvi uma historinha, os irmãos não estão me vendo aqui, mas estão ouvindo, né? Então. Eu vi uma historinha, diz que a irmãzinha estava muito desesperada, né? Aí pegou a Bíblia e falou, Deus, vou abrir a Bíblia aqui, a primeira coisa que sair,
eu vou fazer porque eu preciso de uma resposta do Eterno. Aí disse que ela abriu a Bíblia e estava escrito lá o versículo. E Judas foi e se enforcou. Aí ela, meu Deus, eu preciso de uma confirmação. Aí abriu a Bíblia de novo e saiu. O que tem que fazer, vai e faz correndo. Então a gente tem que pensar nessa questão de como que a gente vai fazer uma promessa. Pensa antes. Pensa numa coisa que você pode realmente fazer. Numa coisa que às vezes acontece muito. O pai, a mãe, vamos supor, tem dificuldade de ter filho. Aí ele fala assim, ai Senhor, faz aquele voto de Ana, né? Não, meu filho... Pensa bem, porque você está fazendo uma promessa que basicamente não é você que vai ter que cumprir. É outra pessoa. Então são coisas que a gente tem que ficar esperto. O Jefité tinha que ter pensado bem como, fazer bem específico. Vou dar o batente da minha porta. Mas senão a gente se enrosca com as nossas promessas. Sim, então já vai falar direto que uma promessa tem todo um processo, e tudo que você fala você vai ter que cumprir. E aí também tem as regras do voto, que é, por exemplo, esse voto pelo fato de ele ter envolver a filha dele, ele poderia ter quebrado, ele não precisava ter cumprido esse voto, justamente porque tinha a filha dele, mas se sai, por exemplo, a esposa dele, ele teria que cumprir. Mas é toda essa questão, justamente, a questão do voto é uma questão muito, muito importante, porque tudo que a gente fala se torna uma promessa, e tudo que é uma promessa vai ser julgado na gente. E vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado de nós. A Bíblia fala assim, ó, não prometa. Você não tem obrigação de prometer nada. Mas se você prometeu, cumpra. Você tem que cumprir. Então, a gente tem que ter um domínio sobre a nossa fala, porque a fala é a coisa mais importante que a gente tem nesse quesito. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque quando você fala, Jesus vai falar em Mateus o seguinte, vocês serão absolvidos ou condenados pelo que vocês falam. Então quando você fala, você já está criando um juízo para você mesmo. E vai ser cobrado sobre esse juízo. Comentários do pastor Josué. Então é isso. Finalizando um pouco, concluindo um pouco sobre essa nossa aula dos capítulos 9, 10 e 11 de Juízes. Só dizendo justamente de fato, o capítulo 10 é justamente o povo sofrendo esses 18 anos de penitência, esses 18 anos em que eles são julgados pelos filisteus e pelos filhos de Amon. Aí no capítulo 11 entra o juiz desse questão, que é Jefté. E aí a gente vai passar sobre esse processo de Jefté, filho de uma prostituta e tal, um homem valoroso, líder de homens ociosos. E aí Jefté vai, se torna um juiz, derrota os amoreus, derrota também os amoreus e os... Não, os amoreus e os amonitas, aqui é a palavra parecida, aí confuso. Que ele derrota justamente Sihon. Mais pra frente a gente vai ver que Sihon não foi derrotado, ele não foi morto. Lá pro capítulo 23, se não me engano. Mas isso fica para futuramente. Ok? A gente já vê que é interessante, o Sábio também, eu esqueci de falar um ponto, que é o Espírito Divino, no momento que vai falar sobre o voto de Jefté, fala a seguinte frase, o Espírito Divino repousa sobre Jefté, e aí vai falar da promessa de Jefté, do voto de Jefté. E é justamente por causa disso que o povo vai falar que a interpretação vai falar que o Eterno, de certa forma, poderia ter interferido nesse voto, mas é porque Jefté, quando ele sente o Espírito Divino, ele sente que ele precisa agradecer por aquilo, ele precisa agradecer por essa vitória, é justamente por isso que ele faz o voto. O voto de Jefté vem justamente porque ele acha que precisa agradecer ao Eterno e ele acaba meio que se perdendo nesse quesito. Que ele vai tentar agradar o Eterno, mas de certa forma ele quebra tudo aquilo que o Eterno fala, que lá em Deuteronômio, tudo sobre a questão do voto e da questão do voto e esqueci mais alguma coisa. Mas tudo bem. Então é isso. E assim, ó, uma outra coisa que eu vi você dando essa aula aí e eu gostaria de fazer um pitaco aqui, é o seguinte, quando o povo de Israel está indo conquistar a terra prometida, olha só. Quando eles estão indo, já no final dos 40 anos, eles já estão indo definitivamente para entrar na terra. Quando eles chegam na terra dos Amonitas e dos Moabitas, Deus fala o seguinte para eles, não quero que vocês arrumem briga com eles, nem com os Amonitas e nem com os Moabitas. Por quê? Porque eles são filhos de Ló. Os dois são filhos de Ló, nasceu num enrosco lá em Gênesis, mas são filhos de Ló. Então, Deus fala para eles, não arruma briga com esses caras, porque eu dei essa terra para os filhos de Ló. Só que, olha só, lá na frente,
na hora da desobediência, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Na hora da desobediência, na hora que eles desobedecem o Eterno, eles vão ser subjugados pelas pessoas que o Eterno falou que não era para ter briga. Olha só, porque Deus falou para as nações que estavam lá, vocês arrancam todo mundo, não deixa ninguém, porque eles vão servir de laço. Mas os amonitas e os moabitas, Deus falou, não mexe com eles, porque eles são os filhos de Ló e eu dei essa terra para eles. Quando o povo peca, e esse é o peso do pecado, quando o povo peca, o povo vai ser subjugado por quem Deus tinha feito uma aliança de paz com eles. Então a gente tem que tomar cuidado também na nossa vida, porque muitas vezes a gente está em enrosco, a gente está amarrado pelos pés. Por quê? Porque a gente está desobedecendo o Eterno num nível tão feio que até quem seria de paz para nós vai virar o nosso inimigo. Eu não tinha notado dessa. Mas realmente, posteriormente, quando eles vão derrotar os moabitas, porque mais pra frente vai ter toda essa questão, eles vão conquistar o território, mas fica para futuramente. Ok? Então, eu quero abrir para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário. Qualquer coisa do meu pai dá um comentário ainda maior. Que isso, já foi, minha parte já foi. Minha parte já foi. Já pirulei demais já. Tem comentários? Sem dúvidas? Esperar um pouquinho mais, 1 minuto, 2 minutinhos. Feliz Dia dos Pais para todos. Então, ok, gente. Muito obrigado. Como já disse meu pai, eu vou falar aqui, feliz Dia dos Pais. Vai lá dar um cheiro no seu pai, daqui a pouco eu dou um no meu. Eita, peraí, que tem uma pergunta da minha irmã. Um momento. Gente, esses meus familiares, hein? Ah, tá aqui. Ah. Então, gente, a pergunta da Ana é se a gente tá consagrando a camisa do São Paulo. Então, eu e o Gustavo, a gente tá nesse propósito, sabe? Esses 40 dias de jejum e de oração. Que aí o São Paulo, depois desses 40 dias, o São Paulo vira um timaço. E aí a gente vai ganhar tudo, tá? Então, fiquem ligados. Ok? Tudo nosso. Ok? A gente está aqui nesse processo para ver se dando aula para o caminho do São Paulo e tudo, o seu Eterno, ele vai mostrar alguma luz pra gente, ok? Então, estamos consagrando a caminho do São Paulo, ok? Não fiquem preocupados, São Paulinos. Peraí. Agora vem os títulos, vem as vitórias. Nós São Paulinos, vamos pegar o mês de Elu. Quem ainda não viu o vídeo do mês de Elu, entra lá no canal Berachote, escreve canal Berachote, e ver sobre o mês de Elu. Nós vamos ficar 40 dias intercedendo pelo São Paulo, se arrependendo de todo o mal que a gente fez na vida, de toda a zoeira que a gente zoou de quem não tem 3 títulos mundial. Vamos se arrepender porque vai ter novos decretos e os decretos vão ser doces para nós. Depois eu mando esse vídeo, é muito interessante pra gente ver. Agora é um processo. Vamos começar agora um período de luto, um período de arrependimento dos nossos pecados. E é justamente por isso que eu vi essa piada com São Paulo, mas é uma coisa interessante de saber, tá? Então, gente, muito obrigado a todos que ficaram aqui presentes, muito obrigado a todo mundo que veio pra cá, depois a aula vai ver, quando alguém ver esse vídeo. Bom domingo a todos, feliz Dia dos Pais, vai dar um abraço, um chamego no pai de vocês. Muito obrigado por tudo, bom domingo, 18 horas temos o nosso culto, nosso culto da família. Hoje eu vou lá, já tô com saudade de vocês. Beijo, gente, tudo de bom.